Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a esta nossa leitura e reflexão sobre os Salmos. Hoje vamos trabalhar o Salmo 5 e também é o nosso 7º encontro sobre essa leitura do livro dos Salmos. O Salmo 5º é uma oração em meio às adversidades. Inicia assim: Javé, escuta minhas palavras. Leva em conta o meu gemido. Ouve atento o meu grito por socorro. Meu Rei e meu Deus, é a ti que eu suplico, Javé. Pela manhã, ouves a minha voz. Pela manhã, te apresento minha causa e fico esperando. Tu não és um Deus que ame a injustiça. O malvado não é teu hóspede. Não. Os arrogantes não se mantêm na tua presença. Odeias todos os malfeitores e destróis os mentirosos. Javé rejeita o homem sanguinário e traiçoeiro. Quanto a mim, por teu grande amor, eu entro em tua casa. Cheio de temor, eu me prostro, voltado para o teu sagrado santuário. Guia-me, Javé, com tua justiça, por causa dos que me espreitam. Endireita na minha frente o teu caminho, pois eles não falam com sinceridade, e o seu íntimo está cheio de maquinações. Sua garganta é um túmulo aberto, e sua língua é aduladora. Declara-os culpado, ó Deus, que seus planos fracassem. Expulsa-os por seus crimes numerosos, porque se revoltam contra ti. Fiquem alegres todos os que se abrigam em ti, e se rejubilem para sempre. Tu os proteges, em ti exultam os que amam o teu nome. Pois tu, Javé, abençoas o justo. Teu favor o protege como escudo. Meus irmãos, minhas irmãs, isto é uma oração em meio às adversidades, uma súplica individual. Este salmo também tem o contexto do pré-exílio da Babilônia. É do período da realeza. A centralidade Jerusalém e o templo. Mas, acima de tudo, a centralidade é a observância da aliança, que é fundamental para que o homem possa manter a fidelidade a Deus.
Nós já falamos que alguns salmos, uns são do período pré-exílio da Babilônia, outros são da época do exílio da Babilônia, nós ainda vamos ver. Este exílio da Babilônia, que aconteceu na história, né, de Judá, de 587 a 535, e outros salmos são do período do pós-exílio da Babilônia, da reconstrução do templo, período sacerdotal, da época de Esdras e Neemias em diante. Seus salmos, que nós atendemos do pré-exílio, estão no contexto ali da monarquia, do rei. Os salmos do pós-exílio estão centrados, então, nessa tradição sacerdotal, nessa teocracia. Quando nós analisamos esta questão do livro dos Salmos, por exemplo, o Salmo 1, nós dizíamos, este Salmo 1 é do pós-exílio da Babilônia. O Salmo 2, é do período da monarquia, é antes do exílio da Babilônia. No livro dos Salmos, o primeiro salmo, em relação ao segundo salmo e outros salmos do período pré-exílio da Babilônia, nós vamos ver que o segundo salmo é mais novo, aliás, é mais antigo que o primeiro salmo. Então, os salmos do pré-exílio da Babilônia são mais antigos do que os salmos do pós-exílio da Babilônia. Esta mesma coisa nós encontramos lá no livro do Gênesis. Quando nós temos Gênesis 1, o primeiro capítulo do Gênesis, é do período sacerdotal, é do período pós-exílio da Babilônia. Quando nós deparamos o capítulo 2, já o capítulo 2 é do período javista, é da época, nós vamos dizer, pré-exílio da Babilônia. Então, o capítulo 2 é mais antigo que o capítulo 1 no livro do Gênesis. Esta realidade que nós encontramos nos Salmos, nós também encontramos no Gênesis. Esta datação é importante porque nos coloca diante também do contexto que está acontecendo ali. Então, nós vamos ver o seguinte. Esse livro dos Salmos, agora nós estamos no Salmo 5, né? Ele é dividido em 9 partes, excluindo o início, o versículo inicial, o versículo 1. A primeira parte vai dos versículos 2 até o 3. Trata-se de uma súplica e uma invocação a Deus. O versículo 4 trata-se do culto litúrgico. O versículo 5 e 7 trata-se de uma motivação do salmista. O versículo 8 trata da confiança em Deus. O versículo 9, o versículo 11 é um pedido de súplica para que Deus intervenha. E o versículo 12 e 13 é o pedido de uma intercessão divina e bênção. Este salmo, como eu dizia, é uma súplica individual.
No versículo 2, você pode acompanhar, a gente está usando a Bíblia Pastoral como fonte, né, para que nós possamos ter uma linguagem de tradução. O versículo 2 começa: Presta ouvido, Senhor. Ele diz: Javé, escuta minhas palavras. A tradição da sinagoga quer tratar esta invocação, chamando Deus aqui de Jeová. Essa tradição do século XVIII, da nossa época, pelo menos a tradição rabínica, que eu também tenho em mãos aqui, ao invés de falar Javé, usa Jeová. O que é Javé? Javé é o tetragrama, é o nome que Deus deu a Moisés, quando Moisés perguntou: qual é o teu nome? E Deus responde: Javé. Mas a tradição mística, para não pronunciar o nome de Deus, Javé, pegou então o tetragrama e uniu com as vogais de Adonai, Senhor. Então, o tetragrama, as 4 consoantes de Javé, mais as vogais de Adonai, deu origem ao termo Jeová. Então, é uma composição feita pelo homem para não pronunciar o nome de Deus. Mas o termo mesmo, na tradição bíblica, é Javé. Então diz: Presta ouvido, Senhor, às minhas palavras. Javé, escuta minhas palavras. Atende o meu gemido. Pode-se dizer: atende minha meditação, as palavras que emergem dos meus pensamentos. Atende meu grito, meu gemido. Então, a expressão é atender as palavras que emergem do pensamento. Versículo 3. Ouve atento meu grito de socorro, meu rei e meu Deus. Elohim. Aqui usa a palavra Elohim. E algumas Bíblias traduzem Javé, mas é Elohim. A súplica ao rei. Ele chama Deus de rei. Então ele faz uma súplica ao rei. O grito a Deus. Significa, enquanto outros gritam para a ajuda do rei, o rei real, o rei de carne e sangue, o ser humano que é rei, para ilustrar esse grito ao rei humano, nós podemos citar 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 26 ao 31, que vocês poderiam fazer essa leitura dessa súplica ao rei humano, né? O salmista, ao contrário, se dirige a Deus como seu rei. O salmista diz: Te recebo, ó Deus, como meu Deus e meu rei. E dirijo-lhe meus gritos de socorro, minhas meditações, minhas palavras. É a ti que te suplico. Não te suplico a um rei humano, mas a ti, o meu rei. O versículo 4 já trata de um culto litúrgico. Pela manhã, ouves a minha voz. Pela manhã, te apresento minha causa.
e fico esperando. Toda manhã tu ouves minha voz, porque rezo a ti toda manhã. A voz. Voz expressa aqui os pensamentos que saem do coração. Essa expressão vem do culto litúrgico. Direciona minha oração ao Senhor e espero com confiança, que tem como fundamento o serviço sacrificial. Toda nossa vivência em Deus e nossa relação em Deus é sempre um serviço sacrificial, é um serviço litúrgico também a Deus. É uma liturgia. De manhã, diz, é o momento dos favores divinos, é o momento de colocar as ofertas, as súplicas. Exponho meu pedido, minha súplica, ofereço meus votos, preparo minha oferta. Preparo meu sacrifício diante de ti, espero até que o aceite. Do verso 5º ao verso 7, versículo 5º ao 7º, expressa também uma motivação. Tu não és um Deus que ame a injustiça. O malvado não é teu hóspede. Tu não és um Deus. Deus aqui se expressa com o termo El, Deus, E-L, Deus. Espero em tua resposta às minhas preces. Resgata-me da maldade dos meus inimigos. Isto é, detestas os que fazem o mal. O malvado não pode estar em tua presença. O texto refere aqui à maldade do ímpio, de forma abstrata. No próximo versículo, ele fala então do homem mau. Versículo 6. Não. Os arrogantes não se mantêm na tua presença. Odeias todos os mentirosos, os malfeitores. O salmista quer usar aqui a imagem do rei justo, que não permite que o perverso esteja diante dele. Deus é o rei justo. E na sua justiça, ele não pode consentir a presença do mal. Esta imagem é usada em referência a Deus e diz que Deus oculta sua face ao mal. E ao ocultar a face ao mal, o mal morre. Porque Deus é aquele que dá a vida. A ausência de Deus é a morte. Odeia os que fazem iniquidades, os mentirosos. Versículo 6. Desculpa, versículo 7. Destrói os mentirosos. Deus afasta a sua face dos maus. Javé rejeita o homem sanguinário e o homem traiçoeiro. Essas duas características do homem mau, que é a pior expressão de um ser humano. O homem sanguinário, que derrama sangue de modo fraudulento. Este é o mais perverso e vil de todos os pecadores. O sanguinário mentiroso, traiçoeiro, Deus abomina. Versículo 8 trata da confiança em Deus. Quanto a mim, por teu grande amor, eu entro em tua casa. Cheio de temor, eu me prostro, voltado para o teu santuário. Aqui o salmista inicia se opondo ao homem sanguinário e traiçoeiro, dos versículos acima, que não se mantém na presença de Deus, do Senhor.
porque o mal não pode existir diante de Deus. Deus não consente com o mal. Deus é o Deus da aliança. Lá está a fidelidade a Deus. Diz: entra em tua casa. O salmista entra na casa de Deus para agradecê-lo pelo grande amor. Cheio de temor, diz: me prostro, voltado para o teu sagrado santuário. Aqueles que vinham ao santuário, ao templo de Jerusalém, ficavam de pé na porta da entrada do pátio e olhava e se prostrava em direção ao templo, com temor. Prostrar com temor que o salmista tem em Deus. O grande amor de Deus quer aludir o fato de que o amor de Deus está próximo daquele que o ama. Versículo 9 e 11. Pedido, intervenção divina. Versículo 9. Guia-me, Javé, com tua justiça, por causa dos que me espreitam. Endireita na minha frente o teu caminho. Aqui está a centralidade da súplica do salmista e o início da invocação do nome de Deus. Guia-me, como no Êxodo, caminha comigo. Daí nós vemos o uso de Javé, porque a experiência de Javé, que caminhou com seu povo do Egito para a terra prometida, o Deus da proximidade que caminha com seu povo, agora ele suplica essa presença de Javé, com a justiça de Javé, para que caminhe na frente dele, o Deus que caminha com o fiel. Guia-me, como no Êxodo, com tua justiça. Ajuda-me a caminhar o caminho dos justos na tua justiça. O caminho este, que é o caminho que agrada a Javé e faz este homem sentir a presença de Deus da proximidade. Por causa de meus inimigos, isto é, serei salvo dos meus inimigos. Aqueles que me são hostis, que me olham com maus olhos. Endireita à minha frente o teu caminho. Assim o salmista não perde o caminho, para não tropeçar. Versículo 10. Pois eles não falam com sinceridade, e seu íntimo está cheio de maquinações. Sua garganta é um túmulo aberto e sua língua é aduladora. Não existe sinceridade na boca dos maus, dos sanguinários, dos traiçoeiros. Não são sinceros naquilo que dizem. O íntimo deles significa seus órgãos internos, daqueles que falam falsidade, estão cheios de malícias. Sua garganta é um túmulo aberto, isso é uma metáfora, como se fosse um túmulo. O mal abre a boca para falar palavras bajuladoras, para atrair as pessoas à armadilha arapuca que eles preparam. Quando nós vemos a palavra sua língua, tem dois sentidos. Aqueles que usam a língua para dizer palavras bajuladoras são os bajuladores. Aqueles que usam a língua para enganar por meio das suas palavras. Versículo 11. Declara aos culpados, ó Deus, que seus planos fracassem. Expulsa-os por seus crimes numerosos, porque se revoltaram contra ti. O salmista quer declará-los culpados e suplica, condena-os, Elohim, ó Deus. Tem um duplo sentido de condenar o mal, a pessoa má, e de destruí-lo e eliminá-lo. O uso de Elohim, contrário ao salmista que o diz Javé,
o Deus da proximidade, significa que existe uma distância entre Javé e os maus. Enfatizando, então, essa distância, ele faz uso do termo Elohim, ao invés de Javé, em relação aos maus. No verso 13, pois tu, Javé, abençoas o justo, teu favor o protege como escudo. O perverso vem destruído, né? E a destruição dos perversos traz as bênçãos aos justos, que os mantém, porque eles se mantêm firmes na aliança. Como escudo, isto é, escudo que protege todo o corpo. Teu favor, este termo denota amor e afeição, denota bênçãos e abundâncias. Deus protege, abraça o justo com amor, com bênçãos e protege-os como escudo. A palavra escudo aqui usa uma proteção para todo o corpo. Este salmo é um salmo de súplica individual e quer nos ajudar a refletir um pouco, né, sobre o mistério do salmista e de nós, que também rezamos o salmo, e que muitas vezes estamos diante de várias situações de pessoas que queiram nos destruir. Como também Jesus também esteve em situações onde as pessoas queriam destruí-los, depois conseguem, colocando no madeiro, numa cruz. Mas, ao mesmo tempo, diante de tudo isso, não perder a confiança, a certeza em Deus. Nosso Deus é o Deus da proximidade, não é o Deus que está longe, é o Deus que caminha, é Javé, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar com o livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 7. Ouve, Israel, Javé, nosso Deus, é o único Javé. Portanto, ame a Javé, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Que essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em teu coração. Você as inculcará em seus filhos, e delas falará sentada em sua casa e andando em seu caminho, estando deitado e em pé. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção.